E aí, esse é mais um Marsalcast. E esse podcast aqui, você já sabe, né? De ano em ano aparece um podcast. Só que hoje, aproveitando aqui a presença ilustre, né, de um grande amigo, irmão, de alguém que, de longe, né? Hoje é meu primeiro contato pessoal com ele, mas tive que parar o que eu estava fazendo para receber esse cara, ouvir a sabedoria dele. Nós estamos aqui, à minha direita, é um cara chamado William Douglas. Esse cara é magistrado, ele é desembargador, ele é pai, ele é um brasileiro de altíssimo valor. Seja bem-vindo, William Douglas. Muito obrigado, prazer estar contigo. Parabéns aí pelos seus posicionamentos, né, por você ser, eu chamo isso de o cidadão completo. Alguém que consegue dialogar com todo mundo, alguém que tem visão espiritual clara, alguém que tem emoções bem definidas, alguém que é estudioso, alguém que gosta do progresso dos outros. É uma das pessoas de mais altíssimo valor que já sentou aqui. E à minha esquerda, né, deve ser esquerdista, Paulo Machado. Prazer estar aqui, mas nada de esquerda, hein? É o seguinte, precisa dessa esquerda e dessa direita, né? O que a gente não pode é perder a gestão, não pode perder nosso diálogo, né? A nação ela só vai existir se a gente tiver o diálogo de esquerda, de direita, de centro. A gente não pode emburrar, né? E o William Douglas é um cara da educação, Machado é o rei do hábito. O Machado, quando você precisar de cortar um hábito negativo, chama o Machado, que ele corta com o Machado o hábito negativo, né? Com certeza. Afinal de contas, sempre digo pra galera que o sucesso que ela não tem depende de um hábito que ela ainda não instalou. E o hábito mais fácil, né, que você pode adquirir está numa pessoa. Né? Você quer ficar estudioso, não olha nem para mim, nem para o Machado, olha para o William Douglas. E aí nós já vamos começar perguntando, vamos fazer um bate-bola aqui. William, essa paixão sua por educação, eu deveria te chamar de Vossa Excelência, doutor, o que mais que a gente chama? A gente, como jurista, tem que chamar um desembargador, o homem do TRF2, como assim que a gente vai chamar ele pelo nome? Meritíssimo, excelentíssimo. Excelente. Eu lembro da época, Marcelo, de William. Excelentíssimo senhor doutor juiz. Lembra? É assim que coloca, senão não passa, né, doutor? Por isso que o judiciário é moroso, rapaz. É frase demais, é palavra demais. Essa aí já vale o corte. Não. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública. É isso aí mesmo. Quantas vezes a gente na faculdade de Direito não errou nisso? Fala pra mim, essa paixão sua por educação. Primeiro, o que é educação pra você? Como é que isso entrou no seu coração? Bem, primeiro, tô feliz demais de estar aqui. Sou teu fã, fica agora que é falar isso? Ele é Douglas falando que é meu fã. Que é isso? Viveu pra isso, hein, Marcelo? Paulo Machado, a gente já tem uma história antiga, né? Na área de educação também, na área de serviço público. O Paulo Machado depois foi bem além disso, né? São dois mundos diferentes, o concurso e o empreendedorismo. E ele é uma das raras pessoas que conseguiu ter muito sucesso nas duas. O que mostra que sucesso tem receita de bolo simples. Ah, não tem receita de bolo? Tem receita de bolo. E ele é muito bom nisso. Vamos lá. Educação é você ser melhor do que foi ontem. É você saber fazer algo que você não fazia. E entrou na minha vida porque eu queria coisas que eu não era herdeiro. E eu falei assim, o jeito de eu conseguir é estudar. Então, a educação entrou desse jeito. E entrou também porque eu não gosto de estudar. Eu, por não gostar de estudar, eu tinha que descobrir métodos para estudar o mínimo possível e fazer outras coisas. Então presta atenção. Por não gostar de estudar, dá um zoom nisso aí, anota no seu caderno, escreve aí, ó, você que está assistindo no YouTube, onde você estiver assistindo. Se você é alguém que gosta de estudar demais, você tem um problema. O seu problema é, você faz de menos. Se você não gosta de estudar, não significa que você não tenha que estudar. Você tem que arrumar um método. Né? Se o Paulo, como o William disse, ele é um cara que deu certo, tanto no serviço público, né? Quantos cartórios você passou aí? Rapaz, eu passei 14 vezes em 14 estados. A prova objetiva do concurso de cartório. Ou seja, é cartorário que chama, né? Isso. Tabelião, registrador. Tabelião, registrador. Então, o Paulo tinha cartório, ele decidiu. É uma mina de dinheiro o cartório, né? Rapaz,
É bem interessante. É bem interessante, né? Eu tenho alguns Em outras amigos... palavras, é uma mina de É dinheiro. uma mina de dinheiro. É uma mina de dinheiro e o Paulo teve que dar ela de oferta, né? Pra mudar de cidade, pra construir o mundo do empreendedorismo. O Marçal é um pouco culpado disso. De eu ter aberto mão aí de uns... Sei lá, o Janguier fala que foi uma oferta de 50 milhões de reais, né? Eu acho pouco, esse cartório aí não tinha quase imóvel, não tinha quase nada dele. Mas então. esse é nas contas do Janguier, né? Como... Que também já foi. Ó, o Janguier hoje é o... Ele é do Ceará, o Janguier? Janguier é da Paraíba. Pernambuco. Apesar dele ser mais conhecido como Assim, sendo de segundo a Pernambuco, revista da Paraíba. Forbes, ele é o mais rico da Paraíba ali, Mais né? rico da o Paraíba. mais rico da Paraíba. Inclusive, essa semana vai estar lá em casa, que a gente tem uma confraria. Ele também já foi juiz, Ele já foi foi juiz, promotor, depois foi do Ministério advogado. Público. Hoje é o cara que... Você vê que você pode explodir, ter o sucesso que você falou em qualquer área. O Janguier, então, hoje é o cara número 1 de ensino, né? Até o maior grupo universitário do país hoje, o Ser Educacional. Mas vamos deixar aberto aqui, cada um perguntar para quem quiser. Termina só de responder a pergunta que eu fiz para ele, que é essa questão de como é que a educação entrou aí. Você falou que eu sou culpado, mas fala da sua culpa, tira a minha culpa daí. Você foi culpado de eu renunciar os cartórios. É o seguinte, entrou assim, desde 15 anos, Marçal, eu entendi que livro é poder. Eu nunca olhei para livro como livro, eu sempre olhei livro como ferramentas de poder. Então, eu estou conversando com você aqui, sou um completo ignorante. Eu saio, fico 2 horas dentro de uma sala lendo, eu sempre li para atingir um determinado objetivo. Então, o primeiro conjunto de livros que eu li na vida foi a Bíblia, com 15 anos, fora os livros escolares, foi a Bíblia, e depois o manual do Pense e Enriqueça, que todo mundo que está nessa sala aqui já deve ter lido. Então, para mim ficou muito claro que quando eu quero alguma coisa, eu consulto os manuais para ver o que os antigos, o que as pessoas já fizeram. Então, por isso que eu sigo o voto de Sua Excelência, de que de fato tem um método, de que de fato tem uma receita. Quando eu saí do mundo do concurso para me entregar ainda mais para o empreendedorismo, porque eu não só passei em concurso de cartório, eu queria o maior preparatório do Brasil para concurso de cartório. No meio do caminho eu fiz isso. Só que quando eu quis vir de fato para o empreendedorismo, aí eu observei algumas pessoas, dentre elas a que me chamou mais atenção foi o Marçal. Manda uma pergunta pro William. Ô William, se você voltasse no tempo, o que você faria diferente daquilo que você já fez? Porque o cara que passou na primeira posição dos melhores concursos do Brasil, como você passou, que desde 15 anos, na verdade, Passou já era aprovado. Várias vezes. Eu fui reprovado em vários concursos e depois aprovado em vários concursos. Então, eu tive a experiência de estar dos dois lados dessa história. E isso é importante para você saber o que você tem que fazer para você sair do lado que está dando errado e ir para o lado que está dando certo. Meu amigo, essa pergunta é muito boa e ela me foi feita há uns 10 anos atrás. E eu respondi o seguinte: eu teria ido mais devagar. Então, aonde eu tô... Mexeu com você alguma coisa aí? Tipo, para com isso, né, cara? E mais devagar do que você foi. Conta mais sobre isso. Por exemplo, antes de você conquistar, você tem um negócio de querer conquistar. Aí, quando você conquista, existe um grande risco de você ficar insatisfeito. O Sun Tzu, ele fala que a arte da conquista é conquistar sem destruir. Então, a gente tem que conquistar muita coisa, mas sem destruir a saúde, sem destruir a família, sem destruir aquilo que você já conquistou. E a gente, vocês dois também devem ter esse problema, a gente quer coisa nova. Então, tem uma frase, funcionou, perdeu a graça. Eu quero alguma coisa que não funciona. Problema. Por exemplo, eu falo para o juiz que quer crescer na carreira. Qual é a vara boa para você pegar? Que tem 2 mil processos a 20 mil processos. Se você quer crescer, você tem que pegar de 20 mil, que é que tem um monte de problema para você mostrar serviço. Então, uma evolução que eu tentei buscar é curtir mais as coisas que eu tenho, sem deixar de querer outras coisas, mas curtindo, que é o contentamento que Jesus e a Bíblia fala tanto. Quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, aonde eu estou hoje, eu poderia chegar onde eu estou hoje, daqui a 4, 5, 10 anos, também ia estar bom.
eu poderia ter curtido mais minha mãe, que minha mãe morreu de câncer, eu não curti minha mãe. Entendi. Então eu teria ido mais devagar para curtir mais meus filhos. O que isso me mudaria? Eu teria menos 5 livros publicados? Eu teria menos tantos reais na conta? Eu tenho 68 ou 69. Estou quase chegando em 70. O que eu faço, mano? Deixa eu ir em paz. Eu queria desacelerar com essa mensagem. Eu tô com 38 livros, segundo a editora aí. Eu falei, não, vou fazer o que você acabou de falar. Não, mas divide pela idade, eu acho que você tem mais livro do que eu. Não, acredito também. O primeiro foi em 8 de dezembro de 2018, mas me fala mais, porque agora eu fiquei confuso. Era para desacelerar, então você teria feito menos 5, não, você teria feito menos 30 livros. Você só desaceleraria 12, 15% só do que você fez? Quantos por cento? Vamos falar de matemática agora. Se fosse para desacelerar. Não é desacelerar muito, não, porque eu ia ter que fazer mais coisa depois. Só um pouquinho mais devagar para curtir um pouco mais de família, para curtir mais um pouco os filhos, que é algo que eu mudaria. Mas a gente tem que construir. Olha só, a gente estava conversando agora com o Paulo, a coisa mais assustadora é que se leva um tempo para chegar a um nível de conhecimento, e quando eu falo conhecimento, não é só conhecimento técnico, é de maturidade emocional. De sabedoria. De sabedoria, isso aí, perfeito. Cara, quando você chega lá, você olha para a tua vida, vocês ainda não estão passando por isso, mas eu acho que talvez vocês vão lembrar de mim daqui a pouco. Você olha e fala, cara, eu cheguei aqui, eu não tenho tanto tempo pela frente. Então, na minha idade, você já viu o final da estrada. E você fala, caraca, agora que eu estou tão bom para construir tanto mais coisa, eu tenho menos tempo. E isso é o que mais me assusta. Quanto melhor você fica, menos tempo te resta. Não porque saber mais é ruim, mas porque para saber mais você leva tempo. Por isso que é bom você ter bons mestres para ver se você acelera esse negócio. Me fala uma coisa, William. Ele briga quando a gente chama ele de doutor. Não é excelentíssimo aqui, é o William, né? Como é que é esse negócio de ser desembargador e ter essa inquietude em querer ensinar os outros, em querer escrever stand de livro, em querer... eu vi um vídeo seu, né, que viralizou ali, que você estava dando uma aula para os congressistas, né? Tipo... Como que esse tanto de 513 deputados, 81 senadores tem menos poder do que um ministro? E aí você se usou nisso, eu achei fenômeno. Que você falou, você está na magistratura tem 30 anos. Acabei de completar 30 anos. Parabéns pelos 30 anos. Imagina um homem da sua estirpe, 30 anos, e não teve um voto do povo. O cara que virou juiz, ele teve o voto dele mesmo. Eu tenho que aplicar as leis feitas por quem tem voto. E aí você fala dali, você pode comentar esse vídeo, se der aí, até na edição, colocar um pedaço do vídeo que eu achei fenômeno ali. É um homem nobre, não é alguém que está fazendo algazarra, não é alguém que está afrontando, mas ali foi um confronto, não foi contra um ministro, foi contra o Congresso. Porque o Congresso tem os votos do povo e não está agindo da forma que deveria. Não que eu queira... dizer, Marçal, só uma intervenção, que na França até hoje, nós somos constitucionalistas, sabemos disso, né, o William? Eles não aceitam os magistrados declararem uma lei inconstitucional. Eles têm um congresso, uma espécie de congresso que analisa a lei antes dela ser produzida. Eles fazem a verificação de compatibilidade das normas com a Constituição. Agora, uma vez que a lei já entrou em vigor, não existe a possibilidade do judiciário declarar a lei inconstitucional. O judiciário tinha que aplicar a lei, não declarar a inconstitucionalidade da lei. Né? Eles chamam isso de governo do juiz e não aceitam. Agora, a coisa pode ser pior. Uma coisa é o judiciário brasileiro pegar esta lei é inconstitucional e eu tiro ela do sistema. Ok. O problema é o ativismo. É quando ele tira e ele cria uma lei sem ter a legitimidade do voto, povo, né? E sem ter a diversidade que o Congresso tem. Porque o Congresso, você vai olhar, tem branco, tem preto, tem índio, tem gay, tem hétero, tem... É muito mais parecido com o povo do que o Supremo. Certa vez eu falei um negócio, Paulo e William, eu fui mal interpretado. Eu falei assim, ó, todo mundo naquela derrubada da Dilma, naquele impeachment, falou assim, eu fiquei assistindo lá o dia inteiro na televisão, eu fiquei com vergonha de ver os parlamentares que nós temos. Aí eu falei, mas tá com vergonha de quê? Aquele povo representa a gente. Quem que foi que você votou? Você tem que ter vergonha se o cara que você votou,
teve uma atitude adversa daquilo que você esperava, dando voto para ele. Agora, o Tchão da verdura, ele é o cara, todo mundo sabia que era o Tchão da verdura, ele representa aquele cara, os caras dos movimentos. Aí fui explicar para as pessoas o seguinte, não, quase me mataram. Eu falei, se um congresso for feito só de um tipo de pessoa, o Brasil tá perdido. Sei. Porque um tipo de gente não entende de infraestrutura. Não tem um cara com pegada. Se fizer, eu sou empresário, só que eu também já fui trabalhador. Continuo sendo um grande trabalhador, né? Acordo antes de todo mundo, 3h45 da manhã, só não faz parte do proletariado. Só que tem um detalhe, se a gente colocasse 513 deputados que são empresários, os trabalhadores estavam perdidos. Tava perdido. Mas se a gente colocar só trabalhador, o que ia acontecer? As empresas estariam perdidas. E os trabalhadores também, porque logo em seguida a empresa quebrar. Ia perder as empresas. Ou seja, nós não queremos um congresso que pense igual. Vai se levantar um político, William, eu te falo isso, sentindo isso, que é um tempo novo do Brasil, um político que não tem lado, cara. Um político que quer ver o país prosperar e que aceita a pluralidade, que dá conta de dialogar com todo mundo e quer te dar os parabéns, inclusive. Você é um cara que a gente percebe que mesmo tendo uma visão muito clara, né, sua espiritualidade sempre muito bem colocada, mas você é um cara que conversa com todo mundo. Você é um cara que eu não vejo ninguém falando assim, isso é intragável. Porque um cara que, quando ele toma uma posição, as pessoas já não aguentam ele mais. Só que eu te vejo, né, circulando e trafegando muito bem ali no Congresso, e tendo amizade, conversando com todo mundo desses lados que eles criam para dividir a gente, né? Me fala uma coisa, você ia falar antes? Não, só ia dizer que, apesar da gente falar muito do Supremo, Marçal, no Brasil nós temos... Dá uma inclinada no microfone assim, ó. Isso. Para não ser muito prolixo aqui, mas eu tenho que falar tecnicamente agora, no Brasil a gente tem o controle abstrato de constitucionalidade e o controle difuso. Controle abstrato, ou mais especificamente concentrado, o Supremo Tribunal Federal disse se a lei é constitucional ou não. Beleza, são 11 pessoas. Agora, um juiz que acabou de passar no concurso, tem um mês que ele assumiu, ele pode pegar uma lei que foi feita pelos 513 senadores, pelos 503 deputados, pelos 81 senadores, e retirar a aplicação dela no caso concreto, ou seja, declarando ela inconstitucional. Olha que interessante. O cara com um mês de magistratura, ou seja, pelo controle difuso, o juiz ele tem mais poder ainda do que os tribunais, que precisam de respeitar algumas maiorias na hora de declarar a lei inconstitucional. É muito louco. Agora, deixa eu fazer a pergunta. Vai lá. Você liberou para um perguntar para o outro. Eu vou te fazer a mesma pergunta que ele fez. O que o Pablo faria de diferente? O que eu faria de diferente? Eu mudaria meu estilo de economia. Eu também fui muito agressivo, apesar de ter 36, você está com 58, né? 56. 56, não precisa dar 2 anos a mais aí, né? Não. espera um pouquinho. O que eu faria diferente é o seguinte, coisas concretas. Eu me mudaria para São Paulo mais rápido. Eu também. Primeira coisa, eu teria feito isso. Segunda coisa, eu não teria feito a faculdade de Direito. Porque, infelizmente, eu fui levado ali... Eu queria ser engenheiro. E aí, acabei não passando em Biologia na Faculdade Federal. Não tinha condição. Então, aquilo... um amigo acabou me levando. Vamos ali fazer um vestibular ali. Daqueles que você leva a identidade, né? Na faculdade particular. Eu acabei fazendo Direito. E ali fui colocando sonhos novos, né? Tinha sonho ali dentro... No início da Faculdade de Direito, de ser delegado da Polícia Federal, de ser juiz, né? Teve esses sonhos. Aí um dia eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser o melhor advogado do Brasil. Acabei que eu não fiz nada disso. Fui picado pelo Rica Vírus, que é o empreendedorismo. Acabei me tornando executivo mais novo ali da Brasil Telecom, na época, fiquei quase 8 anos. Só que no empreendedorismo eu falei, aqui que eu vou. Né? E desde então, eu tenho transformado milhões de pessoas. E o que eu faria diferente? Eu casaria mais cedo com a minha esposa, casei com 21 anos, eu teria casado aos 18, se eu soubesse que era isso aqui mesmo. Porque eu amadureci, o maior problema que um homem arruma na vida é uma mulher. Que ele arruma uma mulher, uma esposa, né, propriamente dito, ele tem que arrumar um problema que é manter uma casa, ele tem que trabalhar dobrado, ele tem que arrumar menino, ele tem que fazer muita coisa funcionar, ele tem que se guardar, ele tem que se proteger. Então o maior problema que o cara arruma na vida não é a mulher ser o problema, é ele tem que virar homem. Então eu teria antecipado certas coisas. Vim para São Paulo, não ter feito direito, casado mais cedo. Nós casamos virgem, né? Ela também, então eu... nada contra, porque aí já começa alguém a comentar ali. Não falei nada disso. Só da minha vida e da minha mulher. Sua escolha. É a minha escolha. As renúncias que eu fiz para conseguir isso. Seu corpo, suas regras.
Meu corpo, minhas regras, gostei disso. Então, assim, eu teria antecipado certas coisas. Mas como a gente não mudou o passado, eu vou me ensinar para que pessoas não levem tanto tempo, William. Então, a minha forma de resolver o meu passado, nesses aspectos, como eu não consigo resolver, é resolvendo das pessoas que estão assistindo. De tipo, peraí, por que você tem medo, por exemplo, de sair desse emprego e empreender? Por que você tem medo, por exemplo, de não passar num concurso? Ah, Pablo, você não é contra concurso? Não sou bobo, hein? O Estado não funciona se não tiver concurso público. Agora, qual que é seu medo? Na verdade, a gente estava falando mais cedo sobre medo e coragem. O que a gente precisa é ter coragem. Coragem é só para quem tem medo. Se não tiver, você vai lá e faz. Então, aumenta seu nível de coragem. Naquilo que você acredita, faça, nem que seja uma experiência. Nosso amigo Janguier foi juiz, promotor, o maior dono de faculdade do Brasil. Às vezes você, como desembargador, tão poderoso, né, aos olhos do sistema hoje do Brasil, você pode amanhã virar e falar, não quero mais ser desembargador, pedir exoneração. Só que quem normal vai entender você? Num cargo de tamanho poder, né, de tamanha influência. Eu vou seguir seu conselho de desacelerar, que eu já tenho feito isso, e vou... Como eu não consigo mudar o passado, eu só consigo ressignificar, eu vou continuar ensinando pessoas para elas não levarem tanto tempo para conseguir, ou para criar coragem. Elas podem se jogar, olhando para a visão espiritual, Deus te ajuda no caminho. Te dá um consolo, isso de você conseguir, não deu tempo para mim, mas deu tempo para alguém. Sim. Por exemplo, eu vivi isso quando eu ensinei dentro de uma sala de aula que tem garota que gosta de nerd. Eu achava que as garotas só gostavam de atletas. Pois é, aí tempos depois vem um nerd total, uns óculos e tal, bem nerdzão, e ele, pô, professor, obrigado, a garota mais bonita, eu estava afim dela e eu não estava com coragem, mas o senhor disse que algumas garotas gostam de nerd, eu fui lá testar e ela gosta de nerd, estou namorando. Então isso de você não viver, mas você proporcionar alguém viver é muito legal. Marçal, tem gente que é ecossexual, né? Então um negócio novo agora, assim, que nenhuma geração... Essa eu não conheço. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Olha no Google aí. Já que ele falou sobre as experiências, esses dias agora no último treinamento, me veio uma visão muito clara. Fiz pro pessoal o seguinte: álbum da minha vida. Eu me vi numa visualização com 100 anos de idade. Sabe aqueles álbuns de fotografia, aqueles antigos que a mãe trazia para ver? Eu imaginei com 100 anos de idade e eu pensei o seguinte, falei, cara, quais são as experiências que eu gostaria de ter vivido se eu tivesse com 100 anos? E aí eu mandei fazer para mim agora, aí vai vir igual álbum de figurinha, vai vir em branco e embaixo eu vou escrever as experiências. Sei lá, um dia inteiro com a minha filha no Magic Kingdom, passando por todos os brinquedos. Um dia esquiando lá nos Alpes Suíços. E eu vou escrever todas elas e depois eu vou tirar a foto e eu vou completar igual a gente completa álbum de figurinha. Eu acredito que isso vai me trazer presença para aquelas experiências inesquecíveis que eu quero ter para a minha vida. Boa. Isso aí na gestão chama presenteísmo. Só para você entender, o funcionário que comparece, ele não é presenteísta. Ele é presente, mas ele não é altamente produtivo. Então a gente pode conviver com os nossos filhos e não dar resultado. Não ter aderência ao processo, né? Então o cara, eu tenho 10 colaboradores, né, no exemplo. Os 10 comparecem, mas eles não produzem, eles não são presenteístas. Eu achei fenômeno. Isso aí é um negócio a se copiar hoje mesmo. Eu corri esse risco, mas como nós somos sócios agora, tá tudo certo. Então, pode passar. Sabe o que é? E aí, Marçal, eu quero que a gente, inclusive, faça um ritual com a família final do ano, porque assim a gente faz o álbum do ano. Né? Você tem, por exemplo, o Jogo da Vida lá. Então, no final do ano, todo mundo, cara, você completou o álbum da sua vida esse ano, acredito que vai ser bem forte. Para ter muito presença. Porque ele falou de uma coisa, Marçal, que ele não fazia, mas que você faz e que você briga para todo mundo. E antes de andar com o Marçal, sinceramente, eu não acreditava piamente nessa história dele do desfrute. Eu falei, não, o Marçal acorda muito cedo e tal, mas o que eu percebi? O Marçal acorda cedo e ele resolve a vida dele até 9 horas. Aí depois, cara, é estado de criatividade absoluto. Então, o Marçal, ele tem presença para isso. E lá no meu mapinha do hábito,
que eu coloquei? Porque eu era um cara extremamente trabalhador, então por isso que essa mensagem dele de desfrute me incomodava. Aí eu coloquei lá, diversão. Mensagem não é minha, não. A mensagem é de Gênesis. Deus criou tudo e falou, agora vamos desfrutar. Não foi eu que criei. Se fosse eu, seria até frágil essa teoria, né? Mas é a prática. O descanso, todo mundo acha que Deus cansou de ser mestre de obra. No latim não, no grego, né? Na raiz da palavra, no grego não, no hebraico. É desfrute, descanso é igual a desfrute. Não foi eu que criei. Após a sua finalização, Paulo, eu quero propor a gente falar do futuro. Futuro do Brasil, futuro dessa geração. Acho que tem mentes brilhantes aqui nesse podcast para a gente tratar isso com velocidade, o futuro. Finalizando, a gente já passa para essa pauta. Não, finalizando é que no mapa do hábito eu coloco lá para mim diversão. Aí eu coloco assim, 15 minutos. Então todo dia eu vou lá e metrifico se eu me divertir. Lógico que os 15 minutos é só uma isca para eu poder ir para ter mais tempo. Relacionamento com pais, esposa, a maioria das coisas que a gente diz que a gente não consegue fazer não tem a ver com indisciplina. Na verdade, disciplina, Marçal, é uma coisa que eu uso como... se a pessoa está precisando de disciplina o tempo todo, é que ela não entende de instalação de hábito. Hábito tem a ver com pessoas e com ambientes. Então, a disciplina eu uso em último lugar. Porque se eu estou nos ambientes que eu preciso estar, eu não preciso usar a disciplina. Eu deixo para gastar ela nos lugares que são inóspitos, nos lugares que não são propícios para a instalação dos hábitos que eu quero. Então, por isso que hoje eu consigo mandar mensagem para minha mãe, para o meu pai, porque eu também metrifico. Vou te mostrar uma aqui que já tem... A minha esposa tá me ligando aqui, ó. Eu vou correr um risco aqui, peraí. Oi, lindinha. Eu tô no podcast aqui com o ilustríssimo... Senhor doutor Juiz. Senhor doutor. Minha filha. Papai tá indo. Eu tô gravando um podcast aqui e aí a gente já vai almoçar. Segura um pouquinho aí. Ó. Viu? É que ela tá te mostrando que ela pintou o braço chique com a canetinha rosa. Me manda a foto, minha filha amada. Tá? Já tô indo. Beijo. Desculpa o atraso aí. A gente almoça todo dia. Todos os dias, é um ato religioso. E sabe quanto tempo tem? 9 anos. Esse hábito tem uns 400 dias e foi vendo o Marçal fazendo. Vocês só tem um problema com o Machado. Machado é chato com metrificação. Eu metrifico até sexo com a esposa. Aí pra você ver, dizendo ele que tá ganhando, nós temos que perguntar a esposa. Vamos falar sobre o futuro? Bora. Deixa eu só falar. Pode falar. Eu li uma vez que a punição de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta de política. Uau. E essa não é minha, essa é antiga. Sob serviço público, a punição de quem não valoriza o serviço público é receber serviço público ruim. Boa. Então, o que a gente tem que pensar cara, eu tenho que cuidar da formação, da escolha, o concurso, da formação e da motivação dos fiscais, dos policiais, dos juízes, porque esses caras são os caras que mais podem infernizar a minha vida. Quem mais atrapalha a vida do empresário é o Estado brasileiro. Então o empresário, ele tem que falar assim, cara, eu tenho que botar um cara de bom senso ali para ele não me atrapalhar. E eu disse isso, eu fiz uma palestra, quem me convidou foi o Engeguê, para os donos de faculdade privada, e tinha um pessoal lá do MEC. Chegou uma turma. Eu virei para ele e falei, de servidor para servidor. Se a gente não atrapalhar esses caras que estão aí, eles vão fazer grandes coisas pelo país. Boa. É só a gente não atrapalhar. Dá para ajudar? Dá. Mas se a gente não atrapalhar... Me fizeram uma pergunta, acho que foi na CNN. Eles falaram assim, o que é que você vai fazer sendo presidente do Brasil, né? Ano passado eu fui candidato a presidente. E aí me falaram, o que você vai fazer? Eu falei, ajudar os pobres e não atrapalhar os ricos. Não precisa ajudar rico. Não precisa, vamos fazer isso pelos ricos. Não. Nós precisamos de fazer pobre ter casa, nós vamos fazer infraestrutura para o pobre. Quando você fala pobre, é para tirar ele da pobreza. Porque se você não fizer infraestrutura, você não tira o pobre da pobreza. Perfeito. Então, vamos investir em turismo. Não é o turismo, é infraestrutura. Porque não tem infraestrutura para o povo vir para cá. Então, esse é o que eu fazer. O que eu quero desafiar vocês aqui, depois nós vamos para o ping-pong. Seguinte, vamos falar de futurologia. Vamos falar do futuro desse país, esse futuro da geração. Eu vou trazer uma pílula e queria que cada um trouxesse bem rápido pra gente ir girando isso na mesa. Top. Vou trazer uma. Eu vi uma pesquisa falando que de 5 a 10 anos a inteligência artificial vai matar a humanidade. O que vocês acham disso?
Eu acredito que o ser humano sempre se reinventa e vai usar ela a favor. Eu tô querendo achar a Sarah Connor. O que é isso? Conta pra nós. Coisa de Do nerd. Terminator, aquela loura que vem, que tem o filho. Ah, do Exterminador do É. Futuro. Eu tô esperando ela Você quer a chegar. resposta? Sabe o que eu vejo? A humanidade ela ficou hipnotizada quando ela viu a impressão, o jornal Sim. impresso. Depois ela foi para um outro nível depois que viu o rádio. Depois ela subiu num nível assustador quando viu a televisão, a multimídia funcionando. Agora, com o celular, eu acho que a humanidade já perdeu. Com inteligência artificial, o Machado e o William, ninguém vai pensar mais, cara. Há 20 anos atrás, peraí, pra eu não falar doideira aqui. Tem 10 anos que eu saí da Brasileirão, eu fiquei 8, então é 18. Há 18 anos atrás eu ouvi um cara, que era meu chefe, falar assim, ó, o futuro do ensino vai ser microconteúdo. Aí eu falei, que dia? Há 17 anos atrás, exatamente, eu era instrutor de treinamento no grupo Brasil Telecom, que acabou virando o grupo 8 depois. Ele falou assim, ó, essas aulas de 40 minutos, isso não vai existir no futuro. E eu fui o primeiro cara, né, do contexto de AD, desses mais famosos aí, a construir conteúdos e que as aulas têm 2 minutos, 3 minutos, 4. E as aulas os caras têm que ficar repetindo ela, porque são aulas pesadas, né, com instrução, com método, com experiência. Aula rápida. E aí, teve um dia que eu fiquei chocado porque ele contou o futuro para mim, eu não acreditei. O futuro do ensino é microconteúdo. E aí o que eu vejo? O futuro da civilização e da educação vai, sem dúvida nenhuma, vai ser, ninguém mais vai estudar. Neuralink na cabeça, disponibilidade de dados, não precisa pensar porque a inteligência artificial pensa. Eu já peguei gente aqui na minha plateia, eu gosto de responder pergunta, o cara pegando a inteligência artificial para fazer pergunta para mim. Me fala a sua visão, como é que vai ser o futuro? Eu também tenho essa preocupação. As pessoas estão perdendo essa capacidade de pensar. E o futuro ainda está para ser escrito. O jogo não está definido nem para um lado ou para o outro. Eu consigo ver, ao mesmo tempo, um futuro maravilhoso, onde a gente consegue usar toda essa tecnologia para melhorar a vida das pessoas, mas também um futuro bizarramente trágico, com muita gente completamente estúpida, alguns caras muito poucos inteligentes e explorando todo mundo, algumas pessoas extremamente ricas, já também perto disso, e uma grande multidão sem nada e sem ferramenta para melhorar. Então eu estou um pouco preocupado. Lamento dar uma notícia assim, mas eu tenho preocupação. Mas você imagina a devolução. A evolução de rádio, de impressão para rádio, para TV, para celular, para inteligência artificial e para chip na cabeça. O Elon Musk acabou de pegar essa autorização, né, para implantar chip oficialmente na cabeça de alguém. Qual que é a sua preocupação em relação ao futuro? É certeza que a gente vai ter um exército de zumbis. Vai ter na verdade, a gente já vive num exército de zumbis. Nós 3 aqui somos pensadores. E eu já percebi uma coisa. Pessoas lá em 1500, esses dias eu tive em Milão, e aí, cara, ver o que Leonardo da Vinci dominar 16 áreas, e hoje em dia o pessoal falar de ser especialista. Uma vez a gente tava brincando sobre ser especialista, aí eu lembro que uma professora falou assim, ó, cuidado, a especialização vai te levar à burrice. E é o que eu vejo as pessoas fazendo hoje. Uma professora lá de Brasília. E aí ela falou assim, porque às vezes o cara é muito bom ali no direito constitucional, só que não sabe nada de português. E a vida é uma junção de coisas. Então o Leonardo da Vinci já dominava lá, já falou de helicóptero, cara, 500 anos atrás. Então a inteligência artificial, veja, o próprio nome está dizendo, ela vai se tornar artificial, mas aquela inteligência natural, ela vai desaparecer porque as pessoas não pensam. O nome do livro que mais inspirou finanças no século XX, Pense e Enriqueça. As pessoas estão deixando de pensar. E vai deixar de enriquecer por causa disso. Então chega a ser piada, assim, a gente perceber o domínio de quem pensa sobre quem não pensa, né, Marcelo? Porque é surreal isso. Traz um tema aí. O William Douglas, que não gosta de ser chamado de doutor, mas é desembargador do TRF2, dos homens de altíssimo valor e de influência nesse país. Se a gente vai conseguir levar o brasileiro a respeitar o artigo 5º, que fala de ampla defesa,
de contraditório, de liberdade de opinião, Todos de são liberdade iguais religiosa. perante a lei. Constituição Zona. A gente hoje tem que dar aula de direito constitucional básico. Leia o artigo 5º e cumpra. Eu acho que é o desafio. As pessoas não estão fazendo mais isso nas redes. Ninguém conversa mais. Consegue, num ping-pong assim, responder em uma palavra o que é o sentimento que você tem quando eu falar o nome da pessoa? Bora. Consegue? Vamos lá, Bolsonaro. Em uma palavra. Pode pensar demais não. Vai, pensou demais e vai para as porras. Vacilão. Desperdício. Desperdício. Uau. Vacilão. Vacilão. Lula. Desperdício. Não, aí não. A mesma palavra eu não vou admitir, não. Um é desperdício positivo, outro é desperdício negativo. Não, vai lá. Lula. Mistério. Mistério. Eita. Persuasão. Persuasão. Me fala Brasil. O que é o sentimento quando ouve Brasil? Não consigo. Não consigo. Brasil, Caramba, cara. excelentíssimo desembargador, como assim? Tem que despachar essa aí, doutor. Vamos, pega a caneta. Pode pedir vista, não. Não, vamos lá, vamos desenrolar esse processo. Vai. Brasil? Reinvenção. Reinvenção. Eu, pensando com um pouquinho mais de tempo, encruzilhada. Ele manda o caso, eu resolvo. Tá bom, eu fiquei até sem perguntar, não sei nem o que dizer. E pra agora. você, qual? O Brasil? O Brasil é um novo tempo, então é novo. Eu vejo por mais que tem gente querendo atrapalhar, eu vejo um novo tempo, não um partido, viu? Não é um partido novo, não. William, deixa eu dar uma de Alexandre aqui. E quando fala Marçal, o que vem na sua cabeça? Pô, cara, um cara extraordinário. Quando vem seu nome na minha cabeça, vem nobreza. Eu tenho vontade de fazer um negócio aqui, não sei se vai custar alguma coisa para você ou para mim, mas eu vou fazer. Não sou profeta, quer dizer, eu sou. Eu acredito que com a competência, com a sabedoria que você tem, né, principalmente a sabedoria, mais do que a inteligência. Eu acredito aí que até em 2030, nessas próximas vagas que vão surgir, não sei se, eu acredito que o Lula não vai te indicar, porque isso é do próprio presidente, né? Não sei se a frequência bate aí. Mas eu acredito que você vai virar ministro do STF. Eu vejo você com esse alguém que a gente precisa de ter que, né, ter uma nobreza, uma mão nobre na justiça, sabe? Então, vai ficar registrado aqui. Algumas vezes eu falei na minha vida, eu também não lembro, assim, de errar uma profecia, mas eu sinto isso no meu coração, assim, que você é um cara preparado para isso. Vou te falar por quê. Diálogo. Extrema inteligência, posicionamento e diálogo. Nós precisamos de gente que não joga, não joga contra o povo. Eu vou deixar isso aqui registrado. Toma essa ousadia aqui, essa coragem, né? Porque hoje no Brasil tá complicado você falar qualquer coisa, mas eu sinto isso. Eu tenho uma energia de sentir algumas coisas e quando o Paulo falou que você viria aqui, eu parei, né? Eu ia fazer aula de helicóptero hoje. E aí eu falei, não, peraí, vamos dar atenção para esse homem, que é um dos homens mais nobres do país. Eu quero deixar isso aí registrado. Obrigado. Eu imagino que isso já aconteceu, mas a gente tem que esperar o tempo, né? O tempo, ele vai mostrar isso. Machado, pra gente ir pra reta final. Me fala aí. O que você fala para essas pessoas que acompanharam isso aqui? É muito... Às vezes as pessoas falam assim, essas pessoas são pessoas extraordinárias. Mas entre nós somos pessoas comuns de verdade. A fama é um negócio que dá trabalho demais. Às vezes a fama traz a coisa boa e a coisa ruim. Mas o que eu tenho para te falar é que não tem ninguém extraordinário. Extraordinário é o nome que uma pessoa que está fora daquilo fala, né? Então, o extraordinário é aquilo que você está fora, vivendo uma vida que parece distante, mas você pode aproximar, né? Um dia você era estudante de direito, depois virou juiz, depois virou desembargador, alguém que ajuda pessoas a passar em concurso, inclusive um dos maiores escritores do país. Tá aqui o Paulo, que abriu mão de um tanto de coisa, e você fala, eles são extraordinários, é porque você ainda não chegou nessa frequência. No final das contas, a Constituição está certa. Todos são iguais perante a lei. Aí eu te pergunto, você cria suas próprias leis, né, para prosperar, para cuidar da sua vida,
para conhecer mais a Deus, as suas leis pessoais de... Que hora que você acorda, Machado? 3h35 da manhã. É a lei dele. Eu não vou nem perguntar a mesma coisa pro William, porque o William tem outro sistema de lei que fez ele chegar onde ele está. Então, o recado que eu dou para vocês é esse. Que recado que você dá e nós vamos finalizar com o nosso ilustríssimo e excelentíssimo. Eu vou dar um recado com uma pergunta, do jeito que o Marçal gosta. Se você pudesse pegar a mente do Marçal, a mente do William ou a minha mente e colocasse nessa carcaça aí que você chama de corpo, quanto tempo você acha que você levaria para você bater seu primeiro milhão, para você resolver seu casamento, para você abrir novas empresas, para você mudar, virar juiz? Quanto tempo você levaria? Virar presidente. Virar presidente. Quanto tempo? Tenho certeza que você falou assim, aí era na hora. Se eu tivesse a cabeça do Machado, eu viraria presidente em 1600. Quantos dias que você está correndo esse nome? 666 dias. 1666 dias eu viraria presidente. E você, William? Repete a pergunta. A pergunta é, as pessoas estão assistindo, o que você passa de recado para eles? O que você com a sua sabedoria, eu já peguei uma sua forte, desacelerar. Eu tenho um desfrute altíssimo, eu não cumpro o cargo horário, não gosto de ficar sentado em mesa, não tem gaveta na empresa aqui inteira, você olha, você não vai achar gaveta. Nós somos um povo muito desenrolado. Mas para as pessoas que assistiram a gente até agora, assim, qual o recado que você passa para elas lá do seu coração? O que elas precisam de ouvir do coração? Olha naquela câmera lá, do William Douglas. Bem, vamos lá. Você está ouvindo a gente conversar e está vendo 3 histórias diferentes de sucesso. E talvez você fale assim, isso não é para mim. E eu falei do extraordinário. Na verdade, foi bom que você falou que o que a gente realmente tem de extraordinário não é a gente. O que você pode ter de extraordinário, é a sabedoria, alguém, e alguém vai te ensinar o que fazer. Eu quero adquirir hábitos, eu quero que hábitos consigam mudar a minha vida. Opa, procura lá o Machado. No teu caso, você faz tanta coisa, cria tanta coisa, que eu não vou nem fazer a lista aqui. Mas, por exemplo, a questão da educação, a questão de você sair e empreender, existe esse conhecimento. Aí é que está. Eu diria que você tenha a faca e o queijo na mão, você tem um país que te dá, com todos os defeitos do Brasil, o Brasil te dá muita chance de crescimento, e você tem um conhecimento. Agora, você tem que ter a fome. Então, o meu medo é quando você que está aí, você tem a vontade e acha que não é para você. Ou tem a vontade e não está disposto a fazer, a pagar o preço. Porque todo mundo paga preço. Para ele estar lá os 1.600 tantos o dia, tem um preço. Você está onde você está, tem um preço. Às vezes o preço é de risco. Que você saiu de um lugar onde você estava confortável. Ele saiu de um lugar, o Janguier saiu de um lugar onde estava confortável. Agora, para terminar, eu diria o seguinte, tem uma coisa extraordinária que talvez a gente não tenha falado muito, mas pode ter certeza que a gente pensa bastante. Existe um Deus que te ama, que tem um plano para a sua vida e que gosta de intimidade e relacionamento. Então, se você parar para conversar mais tempo com qualquer um de nós três sabemos que teve um Deus que fez diferença na nossa vida, e esse Amém. Deus, ele ama todo mundo. A lei, todos são iguais perante a lei, tem uma frase: Deus te ama todo mundo. Deus te ama e tem um plano para a sua vida. E se você quiser falar disso, pode procurar qualquer um dos 3 que a gente vai falar mais. Então, acho que você devia buscar o extraordinário que tem em você, o extraordinário que tem na sabedoria com ação e o extraordinário que tem no sobrenatural de Deus. William Douglas, Paulo Machado, meu recado para você é: vá cuidar da sua vida. Ela é muito importante. Sabe o que eu amo na internet? É que se não fosse a internet, não fosse esses movimentos aqui, talvez você nunca ouviria um desembargador te ensinar alguma coisa. Porque em todos os tempos, os desembargadores ficavam na deles. Se não fosse a internet, você nunca ia ouvir um bilionário falar, talvez. Nunca. E hoje você está vendo todos eles se posicionando, ensinando. Eu amo esse negócio. Esse negócio aqui pode matar você, vendo pornografia, fazendo um tanto de coisa, mas também pode te abençoar muito se você souber usar. Então, fica meu beijo aí.
no coração da sua família, que você prospere. Ah, Pablo, eu gostei demais desse podcast. Indica ele, comenta aí, coloca aí quem que você quer que eu traga aqui. Se vocês não colocarem pressão, aí já sabe, eu não vou ficar chamando ninguém mesmo. Eu gosto de mostrar gente de alto valor, não tô uma preguiça. Se você quiser anotar uma preguiça pessoal que eu tenho, é chamar só a pessoa porque ela é famosa. Isso pra mim tanto fez, tanto faz. O que eu quero é gerar valor na vida de vocês e que Deus possa te abençoar. Vou ficar com essa mensagem do William, que no final das contas, se você não entender como é que todas as coisas se movem, né, que existe um Deus, não por trás, mas em tudo, né, você pode conquistar tudo, mas você não vai ter nada. Então, busca o Senhor, né? Fala você com Ele na sua sinceridade aí. Tamo juntos até depois do fim. Meu irmão William, meu irmão Paulo Machado, tamo juntos. Valeu. Um abraço.